Sabuga Landim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha aí a gente na terceira parte do nosso estudo sobre Brasil Colônia. E a gente agora vai tentar entender como é que administrava-se essa bagaça. Como é que cascava-se esse abacaxi. Afinal de contas, já temos um problema logo de saída. O rei tá longe, velho. Lá do outro lado do Atlântico. Nunca pisou aqui. O cara assinava o foral, cheio de deveres, vinha pra cá. Mas e agora? E para fazer aquilo ali funcionar? E o tal do Pacto Colonial proibia manufatura, proibia comércio com outras metrópoles. Mas quem fiscalizava? Como vai fazer? Quem que administrava a bagaça, entendeu? Então, esta administração do Brasil Colônia, ela passa por várias fases. Em nenhuma delas a gente pode dizer assim, uau, supimpa, hein? Não dá para dizer, uau, supimpa. Não dá, mas dá para dizer assim, sabuga administração do Brasil Colônia, Vandim. Vamos entender como é que isso funcionava então? Olha só, eu vou dividir em 3 fases. A fase das capitanias hereditárias, a fase do governo geral e a fase do Conselho Ultramarino. Eu só vou dar aí de nota de 0 a 10, eu vou dar um 5 para o Conselho Ultramarino. Tá legal? Eu vou dar um 2 para o governo geral e vou dar um 1 aí para as capitanias hereditárias. Bom, ponto de vista, né? Com certeza eu estou enxergando a partir de um ponto. Mas se o ponto de vista muda, talvez, né? Quem sabe, se eu fosse um donatário, um membro da elite colonial, eu daria 10, por exemplo, para o jeito como se administrava uma capitania hereditária. Vamos tentar conhecer isso aí? Então bora lá, acompanha pela nossa lousa digital interativa. Nessa fase das capitanias hereditárias, o capitão donatário, olha o cara, rapaz, hein? Lá em Portugal era um comerciante, um membro da pequena nobreza, agora já veio o quê? Virou capitão donatário. Sabe como é que é, não é? Pois é assim mesmo. O cara vem de fora, já chega e botando banca, não é assim? Então, o capitão donatário é que escolhia vereadores das câmaras municipais, juízes que atuavam nas câmaras municipais e os funcionários em geral. Uau! Sim, o capitão donatário então tinha um poder imenso. Maravilha, Landim! E olha lá, ele, com a sua turma, com certeza administrando para si, não para a coletividade, não para o pobre coitado, você aí, ó, chinela havaiana remendado com arame, não é para você. Administra para esse grupinho e o resto, que se dane. Ei, faz de novo, Vaninho. Que se dane. Pois é. Então, como é que era essa história de câmaras municipais? Bom, as câmaras municipais, elas vão cuidar de administrar toda a causa que for abaixo de 100 mil réis. Claro, for uma causa envolvendo 100 mil réis é porque é briga de tubarão grande, aí isso vai para os tribunais lá em Portugal. Ou seja, o pobre coitado é julgado aqui, né? Por essa turma aí. Agora, se for um da turma, aí ele é julgado em Portugal pelas elites portuguesas. É assim que funciona o mundo. Que terrível, não é? Então, as câmaras municipais, elas eram formadas por vereadores e sempre presididas por um juiz. Todos eles escolhidos pelo capitão donatário. Pois é. E ele escolhia entre quem? Entre quem que você acha que eles escolhiam, hein? Você acha que ele botava um Zé Ruela, hein? Um Zé Mané, feito você, feito eu, para ser juiz? Claro que não, hein? Você acha que ele vai pegar o camponês lá do meio da roça e vai botar ele para ser vereador, hein?
Claro que não, é a patota, é a panelinha, amigo, E isso formata um conceito da administração do Brasil colônia, que é o conceito de homem bom. Afinal de contas, quem é esse homem bom? Ele é bondoso, caridoso, como é que é? Não, homens bons eram alcunha, era uma espécie de nome informal que se dava a quem fosse escolhido pelo donatário para compor a Câmara Municipal. Normalmente eram homens, nenhuma mulher, maiores de 25 anos, católicos, sem nenhuma impureza racial. Então aquele moreno não serve, entende? Olha o caráter elitista da administração de uma Câmara Municipal. Então, quando você batia o olho numa Câmara Municipal, você só encontrava membros da elite. Lá, com certeza, tem um padre, um jesuíta, daquele bem empombado. Com certeza, só gente mais de posses, bens e importâncias, hein? Títulos. E essa gente, claro, cheia dos privilégios, vai legislando em causa própria. Aí nomeia o parente, é o nepotismo, aquela coisa toda que você já conhece. Uma visão patrimonialista daquilo que é público, não é? Em vez de olhar o público, vai olhar o privado, confundindo as duas esferas. Depois, claro, o governo português, a coroa, entende que é hora de dar uma sacudida. Vem a fase dos governadores gerais. Ali, por volta de 1548, surge essa figura do governador-geral. O governador-geral ele não é escolhido pelo donatário, ele é escolhido pelo rei. E ele traz para o Brasil, é um governador-geral só, ele traz para o Brasil toda uma burocracia, ouvidores, corregedores, fiscais, o juiz de fora, escrivães. E aí você vai ter a elite portuguesa vindo para cá, entrando em choque com a elite nacional. E aí você me pergunta, Vandim, e o povo? O povo, hein? O povo tá no mar, né, meu filho? Não morra, minha filha. Então, nessa fase do governo geral aí, nós tivemos, durou até 1572, nós chegamos a ter 3 governadores gerais. Tomé de Souza, que foi o primeiro, Duarte da Costa e Mendes Sá. Beleza? Bom, eu queria lembrar que na administração do Brasil, isso pode aparecer como um azarão na prova, Portugal, uma época, dividiu o Brasil administrativamente em 2 partes. Então pode ser que você pegue uma questão aí no PISM, no Enem, sei lá, uma questão que traga um mapinha esquisitíssimo à primeira vista, um mapinha assim, com o Brasil dividido ao meio, escrito Norte, capital Salvador, Sul, capital Rio de Janeiro. E você fala, mas onde que é isso? Está lá no Brasil Colônia, entre os anos de 1572 e 1578. Durou 6 anos, durou pouco. Depois vem uma outra vez essa história. E aí vai que você pega o mapinha e escrito em cima, Estado do Maranhão. E embaixo, Estado do Brasil. Sabia? Olha lá, 1621 a 1775. Durou bem mais. Pois é, Vandim, dividia-se para melhor administrar, é isso? Sim, dividia-se para melhor administrar. E não conseguiam administrar coisíssima nenhuma. Olha, para você ter uma ideia, quando criaram o governo geral, que tinha como objetivo, claro, tornar a administração mais eficaz administrativamente, olha só, o Brasil, com tudo que tinha de engenho de cana-de-açúcar, que a gente vai estudar, o Brasil representava, no montante dos lucros do Império Português, só 2,5%. Pois é, 2,5%. Então, o rei de Portugal não era bobo. Ele sabia que, olha, isso está mal administrado. Tem uma elite nacional me roubando ou administrando mal pra caramba. Então, quando se cria o governo geral, quando se divide o Brasil em 2 partes, era a tentativa desesperada do rei de Portugal de fazer a administração funcionar. Vandim,
Você disse lá no início pra gente que tem uma hora que ela funciona mais ou menos a contento. Eu até brinquei que eu daria uma nota 5, não é? É a fase do Conselho Ultramarino. Mas ele não foi criado aqui no Brasil. Foi criado lá em Portugal, em 1643, e funcionou até 1808 com a vinda da família real para cá. Esse conselho conseguiu organizar um pouco melhor a administração colonial, mas fazendo o amarrado dessa aula. A administração do Brasil colônia sempre, em qualquer das fases, foi extremamente ineficaz, burocrática, ineficiente e elitista. Então, se você hoje olha a administração como burocrática, ineficiente, elitista, se você tem esse olhar sobre a macroadministração ou a microadministração da sua cidade, do seu estado, do país como um todo, hoje, se você tem esse olhar, então saiba que é herança do Brasil colônia. Será que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais portugueses? Força na peruca, nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.